Como você fala com você quando você erra? Em outras palavras, como você lida com os seus julgamentos sobre você mesmo? Ou como é a relação com o seu juiz interno, o seu julgador interno? Você já parou para pensar, já observou que tem uma voz ou um conjunto de pensamentos? Quando eu digo voz, é a maneira de expressar, é a maneira de utilizar as palavras para representar esse hábito de trazer julgamento para si mesmo. Você percebe que você, quando erra, começa a falar com você mesmo com julgamentos? Os pensamentos são os julgamentos. Mas você percebe que existe quase como se fosse uma personalidade, uma forma de julgar a si mesmo. E existe um diálogo, porque muitas vezes você pode se pegar argumentando para você mesmo. Já percebeu isso? No seu diálogo interior? Eu sou Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012 e com outras terapias, além da constelação, eu crio esse conteúdo que tem um enfoque prático focado na transformação, na compreensão de forma simples e prática de como lidar com as emoções e com temas do dia a dia. Se você tiver alguma sugestão de tema ou quiser que eu fale de algum conteúdo, só me compartilhar comigo abaixo nos comentários. Então, eu vou falar sobre o juiz interno, o julgador interno. É importante você dar um nome para esses pensamentos que te condenam, que te julgam. Certamente você se pega dialogando consigo mesmo. Às vezes não é consciente. Você pode achar que precisa convencer os outros, então você argumenta com os outros, mas é como se você argumentasse para si mesmo. Já observou isso? No geral, uma maneira de compreender esses pensamentos de julgamento, eles são automáticos. Eles normalmente vêm de um aprendizado na infância, onde você repete um padrão de comportamento, de fala, que você viu nos seus pais, ou em quem teve esse papel para você, e é como se você repetisse. É como se fosse você ouviu julgamentos, condenações, cobranças, e por amor você repete esses mesmos julgamentos, condenações e cobranças com você, como uma forma de se adaptar e evitar conflito com as pessoas que te ensinaram a se cuidar dessa forma. É importante pensar que o julgador interno, ele não é ruim, ele quer a sua sobrevivência. Ele quer que você sobreviva, no sentido de existe uma ameaça. Qual que é a ameaça? Muitas vezes no nível emocional, a ameaça parece que é da vida. Porque é a criança que precisa do amor dos pais. Perder o amor dos pais é como se perdesse a vida. Então é importante entender que não é possível ou é muito mais difícil querer mudar os julgamentos internos usando só a razão. É necessário incluir as emoções. É sobre isso que eu vou falar aqui. Quando você lida com algo novo, com algum desafio, você percebe que você se julga? E o julgamento pode ser assim: não sei se vou dar conta, é muito difícil, como lidar com isso? Não sei, não vou fazer agora, depois. Esses julgamentos, eles falam como se fosse você, mas eles são automáticos. Você já observou que eles são automáticos? No geral, os pensamentos são automáticos. Eles acontecem. É como se os pensamentos fossem tão automáticos quanto o funcionamento do corpo. A diferença ou a questão central é em quais pensamentos você foca a atenção. Porque os pensamentos podem passar como as nuvens passam pelo céu, mas por que você se identifica com alguns? No caso do julgamento, por que é tão forte o julgamento? O que eles querem que você inclua? O que o julgamento, o que esses pensamentos querem que você inclua? Muitas vezes é um resgate, é a necessidade de incluir uma relação mais saudável consigo mesmo. Primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é um resgate da relação com o pai ou com a mãe. E uma terceira possibilidade, tudo isso sistêmico, é incluir alguém. Olhar para alguém que está excluído na família, que também teve uma postura de julgamento, é que quem julga também se julga.
naquela questão, na frase, né? Não julgueis para não ser julgado, é porque isso é automático. Sempre que a gente julga alguém, ou quem julga alguém, já se julga. Então, o não julgueis para não ser julgado, na verdade se você está julgando, você já se julga. E o não julgueis, na minha interpretação, no meu ponto de vista, se você tem um julgamento em relação a algo, isso fala de algo que você reprime em você e que é uma dor. Então, quando perceber um julgamento, cuida dessa dor. Não tenta mudar o outro. Não tenta... Ok, existem questões e questões, mas eu estou trazendo dentro de uma compreensão voltada para o autoconhecimento. Quando uma coisa é certa, ela é certa e você tem o livre-arbítrio de fazer o que é melhor. Então, o que eu estou apresentando é uma possibilidade de olhar adicional. Não precisa parar de fazer nada do que você já faz, mas o convite que eu trago é: quando você se incomoda com algo, com algum comportamento, é importante perceber que esse julgamento de que esse comportamento é errado pode falar também de você mesmo. Então, no sentido assim, como isso que incomoda fala sobre você. Então, o julgamento, ele quer resgatar uma relação. Qual é essa relação? E normalmente o julgamento é algo que você não aceita. Esse algo que não se aceita pode ter aspectos positivos também. Quando rejeita algo por ser interpretado como negativo, você rejeita também o positivo dele. E a gente é tudo, é nesse sentido. A gente é tudo. E aí você pode deixar um comentário abaixo até para eu criar novos conteúdos, se você sentir que eu precisava explorar algo mais sobre isso que eu estou falando. Bom, vamos lá. Mais julgamento traz mais frustração. O julgamento essa pessoa... um exemplo de julgamento. Essa pessoa fala demais, ela não tem foco, é prolixa, por exemplo. Tá, esse é um julgamento. Isso fala que eu não me permito falar muito, será? Às vezes a gente faz e não tem consciência. Então, quem critica alguém que fala muito, por exemplo, pode ser que fale muito também, mas é como se tivesse algum traço especial nessa maneira de falar muito. Às vezes lembra alguém do passado que pede para ser olhado, como se o campo pedisse: olha para esse assunto. Quando você não cuida dos julgamentos, a tendência é que eles aumentem. Então, tanto se esforçar para atender o julgamento, que é querer fazer tudo certo, isso vai trazer rigidez, aridez para a vida. Quanto fazer o contrário, as duas formas são polaridades e não são boas. O ideal é olhar para o que está por trás. Essa é a visão sistêmica. A compreensão sistêmica existe um mal-estar ligado ao julgamento. E quem julga, julga tudo, inclusive a si mesmo. Então, o julgamento pode ser um tema para se trazer para a constelação. E olhar para o que está por trás. No geral, o julgamento quer proteger você da tristeza e da dor que você não aceita, que não sabe lidar. Tristeza e do medo. É que a tristeza é a dor. Então, no geral, o julgamento quer proteger você da dor da tristeza e da dor do medo. E a dor do medo é a própria tristeza. Então, quando você percebe o julgamento, não adianta querer combater ele. É importante combater a causa, o que está por trás dele, que é a forma como você lida com as emoções, tristeza e medo. Um lado seu precisa ser acolhido. Para não acolher, você julga para poder estar no controle. E isso repete um padrão de relação que muitas vezes vem dos pais e da família. Como resolver isso? Tomar consciência dos julgamentos. Quando você perceber que você está julgando, experimenta colocar antes do julgamento. Ao invés de você dizer, essa pessoa fala demais, ou eu não devia ter dito isso porque incomodei a pessoa. Exemplo, alguém fala demais, eu estou julgando que a pessoa fala demais, e eu digo isso para a pessoa, e ela fica magoada, por exemplo. Aí o que eu faço? Me julgo. Julguei a pessoa, agora eu me julgo. Eu não devia ter falado isso, porque magoei a pessoa. E agora? Como que vai ser daqui para frente? Ao invés de eu falar isso como se fosse verdade, ou seja, é meu pensamento, eu dizendo, eu coloco, eu digo para mim mesmo que eu não devia falar isso. Eu digo para mim mesmo que eu não deveria falar que essa pessoa fala demais. Experimenta fazer isso. Pensa num julgamento em relação a alguém e num julgamento em relação a você mesmo. Fala para você esse julgamento sobre a pessoa e também sobre você, e depois repete colocando, eu digo para mim mesmo que julgamento do outro,
eu digo para mim mesmo, julgamento de si mesmo. E percebe como que é a diferença. No geral, se experimenta mais liberdade, mais bem-estar. É mais fácil de perceber que você cria um espaço. Essa é a função do eu digo para mim mesmo. E aí, é importante perceber isso, que o nosso julgamento é uma repetição, é aquilo que a gente aprendeu. A gente é hábitos, a gente é condicionado. Então, algo que a gente experimentou por algum tempo, na infância, por alguns anos, é algo que a gente repete. Como mudar isso? Visão sistêmica. Você pode fazer uma constelação sobre o julgamento, como também você pode fazer esse exercício que eu propus aqui, que é o eu digo para mim mesmo que. Além disso, tem um livro chamado Inteligência Positiva, do Chizard, e nele você encontra exercícios para lidar com o julgador, que é o principal dos sabotadores. E daí existem outros 9. Os próximos vídeos serão sobre os outros 9 sabotadores. O julgador é o sabotador principal. Daí, se você quiser compreender melhor e ter exercícios para lidar com aquilo que dificulta a sua vida, você tem o curso Relações Sistêmicas, que trabalha as 12 áreas da vida. Para saber mais sobre esse curso e se inscrever, clique no botão que aparece no final desse vídeo ou no link da descrição. Bom, é isso, eu fico por aqui. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe um comentário e clique no curtir e compartilhe esse conteúdo.